Hebreus 11, a partir do versículo 8 até o 22. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dos mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Amém? Até aí. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto e nós vamos pensar um pouco sobre essa palavra. Irmãos, só algumas informações iniciais para a gente entender essa carta. Eu já tenho falado aqui, mas eu vou repetir que são informações necessárias. O escritor da carta aos Hebreus, ele escreveu essa carta para um grupo de judeus que haviam se convertido à fé cristã e que, por alguma razão, pelas provações e pelos sofrimentos, eles estavam sendo tentados a retornar para a sua antiga religião. E diante das oposições e das perseguições, esses cristãos estavam desanimados e desejosos de abandonar a fé, jogar tudo para lá. O autor da carta, ele faz o quê? Ele escreve a carta para encorajar esses cristãos e para, de alguma maneira, evitar que eles voltassem atrás. Então, toda a carta aos Hebreus usa basicamente
duas linhas de argumentações. Duas. Para tentar dizer para esses cristãos, não voltem atrás. A primeira linha de argumentação está do capítulo 1 até o capítulo 10. Nesses 10 capítulos, o autor da carta, ele vai escrever para dizer o seguinte, de forma bem resumida. Tudo o que somos e temos em Cristo é superior, é melhor a tudo o que éramos e tínhamos sem Cristo. Ele escreve esses 10 capítulos iniciais para dizer que o que Cristo fez e o que Cristo nos oferece é completo, é perfeito e é superior. Quando comparado com o Antigo Testamento, onde havia anjos, onde tinha figuras importantes como Moisés, sumos sacerdotes, onde tinha o sacrifício de animais, onde tinha a aliança do Monte Sinai. O escritor do capítulo 1 ao 10, ele vai dizer, olha, tudo aquilo era sombra, a realidade está em Cristo, de maneira que tudo que ele fez é completo, é perfeito e é superior. Se vocês voltarem atrás, se vocês retrocederem na fé, se vocês abrirem mão da fé, vocês não vão ter nenhuma vantagem nisso. Essa foi a principal linha de argumentação nos 10 capítulos iniciais da carta. Mas quando chega no capítulo 11, finalzinho do 10, início do 11, até o 12, verso 3, o escritor vai usar uma outra linha de argumentação. Ele vai apresentar uma lista de homens do Antigo Testamento que venceram pela fé, que viveram pela fé, que morreram na fé e que permaneceram na fé até o fim. Ele vai dizer que o exemplo desses homens do Antigo Testamento deve servir de inspiração, de motivação para que aqueles cristãos permanecessem na fé. Por exemplo, no capítulo 11, versículo 2, ele vai lançar aí o princípio geral. O que é que ele diz no capítulo 11, versículo 2? O princípio geral é, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Que antigos? Aí ele vai pegar 3 do período pré-diluviano. Ele vai pegar Abel, ele vai pegar Enoque e vai pegar Noé. E vai dizer, olha, esses 3, antes do dilúvio, venceram pela fé. No período patriarcal, que é onde eu quero chegar, ele vai pegar o exemplo de Abraão e a sua esposa Sara, vai pegar o exemplo de Isaac, Jacó e José, como homens que venceram pela fé. Então o que é que o escritor está dizendo? Olhem para esses homens, se inspirem no exemplo desses homens e não voltem atrás, assim como eles passaram as mais diversas situações e não voltaram atrás. Esses são os 2 principais argumentos. Então vamos lá, do verso 8 até o 22, quais são os homens e mulheres de fé que ele vai usar como exemplo? Me ajudem. Abraão, quem mais? Sara, Isaac, Jacó e José. Quando ele chega no versículo de número 16, ele vai fazer um comentário acerca desses homens e dessa mulher. Qual é o comentário que ele faz no versículo de número 16 acerca deles? Ele vai dizer, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, por esta razão, por esse motivo, o que é que diz aí? Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus. Você tem como repetir essa parte do versículo? Por isso, vamos lá. Deus não se envergonha deles,
de ser chamado o seu Deus. Irmãos, nesse texto, nesse comentário, o escritor vai dizer que Deus não se envergonhou de se identificar como o Deus daqueles homens. É uma linguagem muito humana, porque Deus não tem de que se envergonhar. Mas ele está usando uma linguagem humana para dizer, olha, Deus, apesar das falhas e deficiências daqueles homens, porque Abraão soltou umas 2 mentirinhas para poder se livrar, porque Isaac repetiu o comportamento do pai e soltou uma mentirinha também para se livrar, porque Jacó, fora de cogitação, nós já sabemos, independentemente de quem eram esses homens, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus. Irmãos, 400 anos se passaram desde a chegada de José no Egito até a saída através de Moisés. Mas antes de Deus enviar Moisés para libertar o povo do Egito, o Senhor aparece a Moisés numa sarça ardente no Monte Sinai, 400 anos depois. E como foi que esse Deus se auto-apresentou? Como foi que esse Deus se auto-identificou a Moisés? Ele disse para Moisés, eu sou o Deus de teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e eu sou o Deus de Jacó. Deus não se envergonhou de se identificar. Deus não se envergonhou de ser chamado seu Deus. Ele disse, eu sou o Deus desses homens. E aqui, irmãos, eu fiquei pensando sobre esse comentário que o autor faz e pensando sobre o que nós poderíamos meditar nesta noite. E nós vamos meditar nesta noite exatamente sobre esse tema, homens dos quais Deus não se envergonha. E aqui nós precisamos fazer uma pergunta: quais as características desses homens e mulheres dos quais Deus não se envergonha? Quem são esses homens e mulheres dos quais Deus não se envergonha? Versículo 8, primeira característica no versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, fez o quê? Obedeceu. Para ir para onde? Para um lugar que devia receber por herança, e fez o quê? Partiu. Partiu como? Sem saber para onde ia. Então a primeira característica de um homem ou de homens dos quais Deus não se envergonha é exatamente a obediência incondicional. Quando você olha para esse texto, os 3 verbos, chamado, obedeceu, partiu. Diante do chamado de Deus, Abraão simplesmente fez isso, o quê? Obedeceu e partiu. Ele não sabia exatamente para onde ia. Ele não tinha todas as respostas. Ele simplesmente não conhecia os detalhes do percurso. Ele apenas foi. Ele partiu sem uma escritura passada. Ele partiu sem uma escritura passada e autenticada no cartório. A única garantia que esse homem tinha era promessas de Deus. Ele partiu sem saber a localização exata do lugar aonde ele ia. Ele simplesmente, sem delonga, atendeu o chamado. Ele não duvidou, ele não questionou, ele não tentou adiar, ele não impôs condições. Ele apenas deixou tudo para trás, atendeu o chamado e partiu.
Meus irmãos, a obediência de Abraão ao chamado de Deus tinha implicações. Às vezes a gente lê isso aqui e diz, puxa, beleza, esse Abraão era demais, olha que coisa legal, Deus chama e ele vai embora. Mas quais eram as implicações dessa obediência? Para ir para uma terra, para atender ao chamado, primeiro, ele tinha que romper com as suas raízes. Ele tinha que romper com as suas origens. Sai da tua terra. Mas além disso, ele tinha que romper com laços familiares. Ele tinha que romper com o convívio familiar. Ele tinha que romper com o sangue do seu sangue. Implicações. Ele tinha que romper com segurança, a segurança e a comodidade de uma residência fixa. Irmãos, como é bom você ter um lugarzinho para morar e saber que aquele é o teu endereço, residência fixa. E ele tinha que romper com isso. Ele tinha que romper com a religião dos seus pais. Ele tinha que romper com os deuses do seu povo. E tudo isso ele ia fazer a troco de quê? Tudo isso que ele ia fazer, ele simplesmente estava abrindo mão de seguranças e certezas. E quais eram as que ele recebia em troca? Por enquanto, nada, só uma promessa. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Quando você vai para um determinado lugar, hoje, o mais óbvio é você dizer para as pessoas do seu convívio, seja família, seja parentes, seja amigos, o seu novo endereço, para onde você está indo. Nem isso Abraão poderia fazer. Por que ele não poderia dar o endereço para a família? Nem ele sabia. Nem isso ele poderia fazer. De maneira que, para muita gente, hoje, Abraão estava cometendo a loucura de trocar o certo pelo duvidoso. Para muita gente hoje, Abraão estava cometendo a loucura de trocar as certezas pelas incertezas. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. A partida de Abraão da sua terra não foi um ato de irresponsabilidade para com a sua esposa e para com a sua família. A partida de Abraão da sua terra não foi um salto no escuro, como alguns acham. A partida de Abraão da sua terra não foi uma aventura religiosa incerta. A partida de Abraão da sua terra não foi uma loucura em nome de Deus. A partida de Abraão da sua terra não foi uma expressão irresponsável de um fanatismo ou de um radicalismo religioso. A partida de Abraão da sua terra não foi uma atitude de alguém desprovido de bom senso ou desprovido de qualquer equilíbrio mental. A partida de Abraão da sua terra foi a atitude de um homem que simplesmente tinha fé. A partida de Abraão da sua terra foi baseada em um chão muito firme, em um firme fundamento. Era exatamente a promessa e a palavra de Deus. Algum tempo atrás, postaram no Facebook uma definição, eu não vou dizer o nome, de um pastor famoso aqui no Brasil, de uma igreja famosa. E a definição de fé que esse pastor colocou e o pessoal compartilhou, curtiu, aplaudiu, compartilhou. A definição de fé era a seguinte: fé é pisar sem ter chão. Pense direito, antes de você dizer qualquer amém. Pense direito antes de você dar uma curtida. Pense direito antes de você botar aquelas mãozinhas aplaudindo. Pense direito antes de você botar o coraçãozinho. Ele diz, fé é pisar sem ter chão. Deixa eu dizer para você. Pisar sem ter chão não é fé, é loucura. Não confunda fé com loucura.
Pisar sem ter chão não é fé, é insensatez. Por quê, irmãos? Porque a fé, ela tem um firme fundamento. Se existe uma coisa que tem base e fundamento e que você pode pisar com força, é fé. Por quê? Porque a fé é a atitude de alguém que sai sem saber para onde vai, mas ele tinha uma coisa inabalável, ele tinha uma coisa que ninguém podia mudar, ele tinha a promessa de Deus na sua vida. A promessa de Deus é o firme chão e o firme fundamento da fé. Ele sai, mas ele não fez isso motivado por uma loucura. A partida de Abraão em direção ao desconhecido envolvia riscos, mas ele decidiu o quê? Obedecer. Preste muita atenção nessa parte que eu vou dizer para vocês aqui. Irmãos, nós temos vivido dias difíceis e penosos no que diz respeito a isso. Por quê, pastor? Porque há uma geração de cristãos mimados, há uma geração de cristãos cheios de direitos, e há uma geração de cristãos indispostos a sacrificar. Nós temos vivido dias penosos porque há uma geração de cristãos donos de si mesmos. Há uma geração de cristãos que se autogovernam. Há uma geração de cristãos confiantes em seu potencial de fazer e de acontecer. Nós temos vivido dias penosos porque há uma geração de cristãos que aprenderam a dar ordens a Deus, a decretar e a determinar. Nós temos vivido dias difíceis porque há uma geração de cristãos que aprenderam a impor condições a Deus. Quais são? Por exemplo, Senhor, se o Senhor fizer isso ou aquilo por mim, eu vou fazer isso pelo Senhor. Aprenderam a impor condições. Algo do tipo, se o Senhor me garantir isso e aquilo, então eu vou para onde o Senhor me mandar. Condições. Cristãos que chegam para Deus e dizem assim, olha, primeiro eu vou fazer isso e aquilo, depois eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo. Cheios de direitos, impondo condições. Há uma geração de cristãos, irmãos, que aprenderam a dizer para Deus, Senhor, eu não aceito isso. O que você não aceita? Se foi o Senhor quem fez, pode doer à vontade, mas nós vamos ter que dizer, sim, Senhor, eu estou aqui. Há uma geração de cristãos que argumenta e diz assim, mas eu sou filho do rei. E como filho do rei, eu desejo ser tratado como príncipe. Já ouviram isso? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Uma das características dos homens dos quais Deus não se envergonha, chama-se obediência incondicional. Um homem ou uma mulher do qual Deus não se envergonha de se identificar como seu Deus, é aquele que diante da ordem e do chamado do Senhor, ele vai dizer o que o próprio Filho disse, não seja como eu quero, mas como tu queres. Uma mulher, segundo o padrão de Deus, e uma mulher da qual Deus não se envergonha, ela tem a atitude de Maria. Quando Maria anunciaram para ela, o anjo anunciou o processo da sua gravidez e como isso é de acontecer, ela não entendeu bem, até fez umas perguntas porque ela queria entender. Mas depois, no final, alguém lembra o que foi que Maria disse? Ela disse, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Eu não estou entendendo direito esse negócio, como é que vai ser uma virgem ficar grávida. Eu não sei bem como é que vai ser o processo,
mas se o Senhor está dizendo que vai ser assim, eis aqui a serva do Senhor. Sabe o que é isso? Obediência incondicional. Homens e mulheres dos quais Deus não se envergonha, têm obediência incondicional ao seu Deus. Não fica impondo condições. Mas a segunda característica, o nosso tempo ali já está apressando. Se eu não terminar hoje, eu termino outro dia. A segunda característica que você tem aí, eu queria que você olhasse o versículo de número 11. No versículo de número 11 está escrito assim: pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Ou seja, todas as evidências indicavam na direção contrária, que ela não teria um filho. Todas as evidências indicavam que era impossível. Mas no finalzinho do verso 11, o que é que diz aí? Que a Sara, ela considerou, ela teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Versículo de número 17. O texto vai mostrar que Abraão foi posto à prova e recebeu a ordem de oferecer Isaque. E aí ele vai. Mas, irmãos, Abraão oferecer Isaque tinha implicações. Porque qual era a promessa de Deus para Isaque? É nele que vai sair a tua descendência. Ou seja, dele eu vou formar a nação de Israel. Da nação de Israel, que eu vou formar a partir dele, vai nascer o Messias. Sacrificar o filho da promessa implicava no sacrifício e na morte de todas essas implicações, de todas essas questões posteriores, a criação da nação de Israel e a vinda do Messias. Mas olha o versículo de número 19, o que Abraão fez? Ele foi lá e ofereceu, foi para oferecer. Mas por que ele fez isso? O que foi que ele resolveu no coração dele? Ele diz que ele considerou que Deus era o quê? Poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os... Ele considerou que Deus era o quê? E Sara considerou que Deus era o quê? Fiel, poderoso. A reflexão era essa. Deus disse o quê? Vai lá e oferece. Ele pega e vai. Quando chega próximo do Monte Moriá, o que é que ele faz? Ele deixa ali os seus servos. Ele pega Isaque. Ele pega a lenha. Ele pega o jumento. Ele pega o cutelo. E olha para os servos e disse: fiquem aqui. Nós iremos ali adorar e voltaremos. Ele não disse: nós iremos ali adorar e voltarei. Ele disse: nós iremos ali adorar e voltaremos. Qual foi a reflexão de Abraão? A reflexão de Abraão foi: eu vou sacrificar porque ele mandou. Mas como ele disse que desse aqui vai sair a minha descendência, ele não é mentiroso, ele não me engana. Então ele vai ressuscitá-lo e eu não vou voltar sozinho, eu vou voltar com meu filho, porque há uma promessa. Essa foi a reflexão. Então, a segunda característica de homens dos quais Deus não se envergonha é a confiança absoluta no caráter imutável do seu Deus. Homens dos quais Deus não se envergonha confiam que o caráter do seu Deus é imutável. Qual foi a confiança de Sara? Sara disse: ele é fiel. Qual foi a confiança de Abraão? Ele é poderoso. Veja, irmãos, imagine que Deus fosse fiel, mas não fosse poderoso. Ele até queria cumprir o que ele falou, mas ele não teria condições. Mas digamos que ele fosse poderoso e não fosse fiel. Ele até tinha poder para fazer, mas ele não teria compromisso em fazer, porque ele não era fiel. Só que o caráter desse Deus, as duas facetas do caráter imutável, é que ele é fiel. E isso quer dizer o quê? Ele não mente.
Ele não falha, Ele não engana, Ele não decepciona, Ele não se contradiz, Ele não muda, Ele não mente e Ele não pode negar-se a si mesmo. Fiel quer dizer que Ele é digno de toda a confiança, que Ele é absolutamente confiável. Isso é ser fiel. Mas não somente era fiel, Abraão disse: Ele é poderoso, Ele simplesmente tem poder suficiente para fazer o que Ele promete. Não há na vida dele limites para o seu poder de fazer, de criar, de realizar e de trazer coisas à existência. Não há limites ao seu poder. Paulo, no Novo Testamento, vai dizer que Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Confiança no caráter imutável do seu Deus. Isso fez com que aqueles homens, Deus não tivesse vergonha de se identificar como seu Deus. Meus irmãos, pensando nisso aqui, eu fiz uma listinha aqui. Uma listinha de grandes e preciosas promessas que nós temos. Nós temos a promessa, por exemplo, do perdão dos pecados e da salvação eterna. Nós temos a promessa da vinda pessoal, visível, triunfante e gloriosa de Jesus. Nós temos a promessa da ressurreição dos mortos e do arrebatamento da igreja. Nós temos a promessa de reinar com Cristo, de julgar o mundo e de julgar os anjos. Nós temos a promessa do novo céu e da nova terra, onde habitam a paz e a justiça. Nós temos a promessa de um Deus que disse que fará novas todas as coisas. Nós temos a promessa de que Ele aniquilará da nossa existência o choro, o pranto, o luto, a dor e a morte. Nós temos a promessa de que nós o veremos face a face como Ele é. E nós temos a promessa de que nós viveremos com Ele para todo sempre. Promessas. Agora, para esse mundo caído e para esse mundo corrompido, isso parece loucura. Para esse mundo caído e para esse mundo corrompido, isso parece uma utopia da fé. Para esse mundo caído e esse mundo corrompido, isso parece que são delírios de religiosos fanáticos. Mas para os que creem no caráter imutável do seu Deus, para aqueles que creem que aquele que prometeu é fiel e é poderoso para fazer todas as coisas e trazer à existência aquilo que não existe, para homens e mulheres de fé, essas promessas são fiéis e são verdadeiras. Aleluias. Nesse mundo cético e incrédulo, nós somos desafiados a, como homens e mulheres de Deus, a vivermos uma vida crente, confiante no caráter imutável do Deus que nós servimos. Mas em terceiro lugar, versículo de número 10, há uma terceira característica dos homens dos quais Deus não se envergonha. Versículo, eu vou começar com o 9 para você entender. Mas você vai perceber nessa leitura que nós vamos fazer, que os homens dos quais Deus não se envergonha, têm uma terceira característica que é visão do porvir. Olha para o versículo 9. No versículo de número 9, por favor, acompanhe aí. Diz que pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, ou seja, não era minha. Habitando em quê? Em tendas, ele e quem mais? Isaac e Jacó, que eram herdeiros da mesma promessa. Então, peraí, ele peregrina na terra da promessa e ele habitava em quê? E o que são tendas? Moradas provisórias. Tendas
é a moradia do nômade e do viajante. Tenda é uma moradia móvel, desmontável. Ela é uma moradia temporária, não fixa, não permanente. Mas espera aí, por que eles não construíram casas? Pastor, é porque a terra não era deles. Não, ele tinha dinheiro para comprar. Ele comprou a sepultura da mulher dele. Por que eles moravam em tendas e não construíram casas? Versículo 10. Eles moraram em tendas e não construíram casas, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Por que eles moravam em tendas? Eles moravam em tendas porque aguardavam uma cidade. Mas qual cidade que eles aguardavam? O texto diz que eles aguardavam uma cidade que tem o quê? Fundamento. Qual é o contraste que o autor está fazendo com as tendas? Tendas tinham fundamento? Não, eram estacas enfiadas no chão para amarrar as cordas, armava a tenda, na hora de ir embora, arrancava a estaca e ia embora. Mas ele faz o contraste e diz, eles moravam em tendas, porque eles estavam aguardando uma cidade que tem fundamentos, uma cidade que é fixa, uma cidade que é estável, uma cidade que é permanente e uma cidade que é inabalável. Eles moravam em tendas, porque eles sabiam que havia uma cidade que havia sido projetada pelo maior e o melhor arquiteto. Não somente projetada, mas uma cidade edificada pelo maior e pelo melhor construtor. E esse arquiteto e construtor, ele garantia, tem fundamento, nada pode abalar esta cidade. Essa era a visão deles, visão do porvir. Verso 13. No verso 13 diz assim: todos estes morreram na fé, ou seja, Abraão, Isaque, Jacó, Sara, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Mas o que é que diz o texto? Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as. Onde estava a visão deles? Eles morreram na fé, mas eles nunca tiraram o olhar do horizonte de Deus. Eles olhavam as promessas lá na frente e eles saudavam essas promessas, algo do tipo, vai chegar, está no horizonte de Deus e elas vão se cumprir. Eles saudavam essas promessas. Mas o verso 13 diz que eles não só saudavam as promessas, mas eles faziam uma confissão. Qual era a confissão deles, irmãos? Qual era a confissão que eles faziam? Eles confessavam que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Sabe o que é isso? Eles estavam dizendo, aqui não é a minha verdadeira pátria. Mas não foi a terra da promessa? Foi. Mas mesmo a terra da promessa não era a verdadeira pátria. Eles estavam dizendo que eles eram estrangeiros, eles estavam distantes da sua pátria, eles eram forasteiros, eles estavam distantes da sua família. Então o que eles estavam dizendo é, estamos aqui, mas não somos daqui. O que eles estavam dizendo é, aqui não é a nossa pátria, aqui não é o nosso lar. Irmãos, esses dias eu pregando ali, numa cidade chamada Nova Serrana, eu usei uma expressão que não estava no meu script, e depois eu fiquei pensando por que eu disse aquilo, mas tudo bem, eu vou usar essa expressão aqui com vocês, e vocês entendam não literalmente, é uma linguagem figurada. Mas nós precisamos voltar a sentir o cheiro do céu. Pastor, o que é isso? Alguém aqui já foi peregrino? E alguém aqui já foi forasteiro? Quando eu digo isso, estou falando literalmente.
Você já viveu fora da sua terra e fora da sua família? Se você viveu, você sabe o que é isso. Eu vivi 12 anos na selva amazônica, no meio dos índios. E eu tinha que vir periodicamente aqui. Irmãos, eu sabia que eu estava lá, mas eu sabia que eu não ficaria lá até o fim. E para eu sair da aldeia onde eu trabalhava e chegar em Serra Talhada, eu já disse para vocês aqui qual era o percurso. Alguém lembra? Primeiro eu saía da aldeia, que era uma estrada de terra de apenas 100 quilômetros. E gastava em média de 5 a 6 horas de viagem nessa estrada de 100 quilômetros para chegar em São Gabriel. Chegando em São Gabriel da Cachoeira, eu entrava num barco e eu descia o Rio Negro de 4 a 5 dias descendo o Rio Negro. Quando eu chegava no Rio, em Manaus, eu pegava um avião. Era a maneira mais barata de chegar aqui. 2 horas e 50 minutos até Brasília. E eu chegava em Brasília, eu pegava um ônibus de 36 a 38 horas de viagem até chegar em Serra Talhada. Esse era o meu percurso. Por que eu estou contando o percurso? Porque eu estava fazendo essa viagem como um peregrino e como um forasteiro. Lá no Amazonas eu estava fora da minha terra e eu estava fora da minha família. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Você sabe qual era o melhor momento da viagem? Você pode dizer, quando o senhor chegava em Serra? Eu digo, não. O melhor momento da viagem é quando fazia-se a transição. Eu vinha por Petrolina. Fazia-se a transição Juazeiro, Petrolina. Eu sabia que quando eu entrava em Petrolina, eu estava entrando na minha terra, Pernambuco. Naquele tempo, os ônibus, a gente ainda tinha o privilégio de abrir a janela para respirar. Irmãos, tinha dias períodos que eu vinha que tinha dado uma chuvinha. Sabe, um dos momentos mais maravilhosos da minha viagem é quando eu abria a janela do ônibus e eu sentia cheiro de marmeleiro e alecrim. Poucas pessoas sabem o que é isso aqui. Eu cresci na zona rural, trabalhando de roça. E eu sabia muito bem o que era marmeleiro e eu sabia muito bem o que era alecrim. E quando eu abria a janela do ônibus, o cheiro do marmeleiro e o alecrim enchia o meu coração, porque eu estava dizendo, eu estou chegando em casa. Minha família está me esperando. Eu estou chegando na minha terra. Sentir o cheiro do céu é você saber que você está aqui, mas você não vê a hora de chegar em casa. E a nossa casa não é aqui, irmãos. Nós ainda não chegamos lá. Nós estamos no percurso e nós não podemos nos naturalizar cidadão deste mundo, porque nós somos cidadãos celestiais e precisamos voltar a sentir o cheiro do céu, a desejar chegar lá, a desejar estar com o nosso Pai, a desejar estar com a nossa verdadeira família. Sentimento dos peregrinos e dos forasteiros. Você sabe qual é o sentimento do peregrino e do forasteiro? O sentimento do peregrino e forasteiro é corpo aqui, mas o coração está lá. Eu vou concluir por causa do horário, teria mais, mas eu vou concluir por causa do horário. E eu queria só relembrar. Nós vimos hoje aqui que os homens dos quais Deus não se envergonha, obedecem incondicionalmente ao seu Deus. Os homens e mulheres dos quais Deus não se envergonham, confiam absolutamente no caráter imutável do seu Deus. E os homens e mulheres dos quais Deus não se envergonha, cultivam em seu coração visão do porvir. E aí, se eu parasse aqui agora, e eu não fizesse a pergunta, qual a palavra do Senhor Jesus
para aqueles que nele confiam e para aqueles que não temem confessar o seu nome. Capítulo 2 da carta aos Hebreus. Capítulo 2 da carta aos Hebreus. Versículo de número 11. Aqui ele está falando de Jesus, o nosso irmão. Nós fomos adotados na família de Deus. De fato, o filho legítimo é ele. Nós somos adotivos. Mas no capítulo 2, no versículo 11, diz assim: pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Ele não se envergonha de olhar para mim e para você e dizer: é meu irmão. Eu sou o legítimo, mas meu pai adotou todos eles na minha família. Não se envergonha de nos chamar de irmãos. E para aqueles que não temem confessar o seu nome, ele disse para esses: naquele dia, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Esse é meu Pai. Esse aqui eu comprei. Esse aqui andou comigo. Esse aqui enfrentou as mais duras provas, mas ele não voltou atrás. Esse aqui andou comigo e apesar de tudo que passou, ele não teve vergonha de mim, ele não negou o meu nome, mas ele me confessou diante dos homens. Então eu estou dizendo: esse é meu, eu estou confessando, é meu, diante do meu Pai. Que a palavra do Senhor, ela possa nessa noite fazer algo em nosso coração, e que nós possamos sair por essas portas daqui a pouco, aqui dentro, dizendo: eu quero ser um homem e eu quero ser uma mulher, do qual ou da qual Deus não se envergonha.